a partir de segunda-feira, voltaremos a definir as nossas atividades de acordo com a classificação de risco dos municípios. Então, com base nos dados de hoje, que é sexta-feira, hoje nós então produzimos o mapa de risco e vamos apresentá-lo para vocês daqui a pouco. Mas, assim, mesmo seguindo a matriz de risco, a partir desta semana que vai iniciar, no domingo, mas o mapa valendo a partir de segunda-feira, nós manteremos na semana que vem o transporte público suspenso. O transporte público será suspenso por mais uma semana. De domingo, agora de segunda-feira até o próximo domingo, nós não teremos transporte na região metropolitana. O transporte, ele é um foco de interação e de aglomeração, então nós estamos suspendendo o transporte por mais uma semana. Nós vamos ter o transporte suspenso, então, por 2 semanas no estado do Espírito Santo e voltaremos com o transporte na outra segunda-feira. Tá? Na próxima segunda-feira, sem ser dia 5, no dia 12. Dia 12 a gente retoma o transporte público na região metropolitana com alguns horários diferenciados para as atividades que daqui a pouquinho também eu falo para vocês. O ônibus intermunicipal, ele vai poder funcionar com até 50% da sua capacidade. Mas manteremos suspenso também os ônibus interestaduais, tá certo? Então, os ônibus de outros estados para cá, estamos ainda mantendo suspenso por mais uma semana também. Da mesma forma que o ônibus metropolitano está suspenso até domingo, dia 11, também as linhas de transporte interestadual também suspenso neste momento. E a aplicação da matriz de risco, então, a partir de segunda-feira, eu queria que você, Rodrigo, pudesse apresentar, então, o mapa, como nós ficaremos com o mapa a partir de segunda-feira. Só para vocês terem uma ideia, aí nós, dos 78 municípios, 2 municípios em risco moderado. O município de Conceição da Barra e o município de Ibitirama. Nós teremos 37 municípios em risco extremo, 37 municípios em risco extremo. Municípios importantes, como o município da região metropolitana, uma região conurbada, então todos os 5 municípios da região da Grande Vitória em risco extremo, e municípios polos, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, são municípios também que são em risco extremo. Então, são 37 municípios em risco extremo, compreendendo que nós tomamos uma definição que na região da Grande Vitória, os 5 municípios da Grande Vitória, quando 2 municípios estiverem num risco maior, os demais municípios acompanham o risco maior. Então, toda a região metropolitana, ela está conurbada, ela está na mesma posição, porque consideramos uma cidade única, tratamos disso com os prefeitos dos 5 municípios da Grande Vitória também. E os demais municípios em risco alto. Então, o mapa está praticamente todo vermelho e roxo, com 2 municípios em amarelo, então mostra a gravidade da situação e a intensidade da doença e do contágio no estado do Espírito Santo. E esse mapa, então, nos orienta a partir desta segunda-feira, e a cada sexta-feira a gente apresenta um novo mapa de risco. Vamos fazer uma avaliação semanal, mas quando o município entra num grau de risco, nós deixamos ele no risco alto ou risco extremo, a gente deixa ele por 14 dias, mas faremos uma avaliação a cada semana. Toda sexta-feira nós vamos fazer o trabalho de detalhar a situação de cada município aqui para vocês. Risco moderado são 2 municípios, as atividades vocês já conhecem. A atividade do comércio funciona normalmente de segunda até sábado,
bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sábado até as 10 horas da noite, domingo até as 4 horas da tarde, tá certo? Então, tem uma série de atividades que tem academias e outras atividades. O que está proibido são aglomerações, são festas, são shows. As outras atividades estão regulamentadas por portaria já. A nossa equipe vai estar à disposição de vocês. Então, nós somos 2 municípios em risco moderado, né, que poderão ter algumas atividades a mais. Os demais municípios em risco alto, nós já definimos também as medidas qualificadas, que serão publicadas em portaria amanhã, no sábado. O risco alto, bares estão fechados, restaurantes podem funcionar até às 16 horas, restaurante pode funcionar até às 16 horas. Comércio de rua funciona de 10 até às 18 horas, 8 horas de funcionamento, e shoppings de meio-dia até às 20 horas. Então, nós temos algumas possibilidades que podem ser flexibilizados o horário em município que não tem transporte municipal. Assim, nós estamos definindo algum horário de funcionamento do comércio, também do serviço, para a gente poder tentar, a hora que o ônibus retornar, no dia 12, na próxima segunda-feira, nós termos um escalonamento da entrada da demanda de passageiros dos ônibus metropolitanos. Então, nós estamos sugerindo e decidindo, ao mesmo tempo que a gente sugere, a gente decide através do decreto e da portaria, que nós vamos recomendar, né, que os trabalhadores da indústria possam acessar o ônibus até às 7 horas da manhã, que os serviços possam acessar os ônibus de 7 até às 9 horas e o comércio de 9 até às 11. É por isso que o comércio de rua passa a funcionar de 10 até às 18, que o serviço a gente sugere que comece a funcionar às 9 horas da manhã, para que a gente faça uma distribuição, né, dos trabalhadores, dos servidores, das pessoas, né, num tempo maior, né, e que a gente reduza a aglomeração na hora que o transporte público retornar a partir do dia 12. Mas esta semana que vai começar, nós não teremos transporte público. Então, o risco alto é esse funcionamento do comércio. Temos outros critérios de funcionamento de outras atividades que também a portaria vai indicar, e a minha equipe também estará à disposição. A secretária Lenise e o secretário e o procurador Rodrigo de Paula estarão à disposição de quem quiser mais detalhes, especialmente a imprensa, que quer detalhe sobre o funcionamento das atividades no risco alto. Risco alto, domingo, as atividades todas fechadas, menos as atividades essenciais, mas no domingo as atividades, o comércio não essencial e o serviço não essencial fechado aos domingos, na verdade a partir de sábado às 16 horas fechado. Então nós temos 40 e poucos municípios que estão em risco, 40 municípios estão em risco alto e vão seguir essas regras a partir de segunda-feira. Os municípios em risco extremo, nós temos um funcionamento diferente, porque nesses municípios o risco alto, o comércio funciona de segunda a sábado, as atividades de segunda a sábado. No risco extremo nós vamos funcionar 3 dias da semana. Então, o risco extremo é risco extremo, onde você tem, de fato, o risco alto já é um risco que exige, né, um cuidado muito grande, porque todos os graus de risco exigem cuidados, mas à medida que vai apertando os indicadores e tornando a transmissão mais perigosa, nós temos que ir restringindo atividades. Então, no risco extremo, o comércio vai funcionar 3 dias da semana, na quarta, na quinta e na sexta, também no mesmo horário, né? Comércio de 10 às 18, shoppings de meio-dia até às 20, o serviço no mesmo horário a partir de 9 horas, e quando tiver o transporte público naquela distribuição das pessoas nesses horários que eu já disse, da indústria até às 7, serviço até às 9 e trabalhador do comércio de 9 até às 11.